Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo de número 1, um texto bastante conhecido. Eu só quero deixar um desafio com os irmãos, relembrando aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem deixado para nós, tem nos ensinado e nos ordenado fazer. Atos, capítulo número 1, versos de número 8. Os irmãos poderão ficar sentados mesmo. A palavra do Senhor nos diz assim, Atos 8:1. Mas, Atos 1, verso de número 8. Corrigindo, Atos número 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo privilégio de ouvir da Tua palavra, pelo privilégio de te servir. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos ensinando com a Tua palavra, nos dando sabedoria, orientando em tudo aquilo que nós devemos fazer, ó Pai. Obrigado por esta igreja que tem servido e também tem atuado na obra missionária. Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, que nós possamos estar sempre caminhando com os nossos olhos voltados, levantados, olhando e enxergando o campo, que já está pronto para ser colhida a ceifa, ó Pai. Nos dê um bom culto neste momento, uma boa comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos e amigos, realmente é um privilégio servir a Deus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus tem nos ordenado, nós não temos o que questionar, nós não temos como dizer não, eu não posso fazer isso, ou eu não conheço, nós não temos como colocar desculpas para não realizar a obra que o Senhor tem deixado para que nós façamos. A ordem bem clara. E quando nós encontramos aqui na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8, quando Jesus nos disse que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, não tem como nós recusar de fazer o trabalho do Senhor, embora que muitas pessoas tenham agido dessa maneira, porque a ordem aqui ela é bem clara e é impossível discutir aquilo que o Senhor está nos dizendo. No entanto, quando nós olhamos para esse texto e o início da igreja, relatado no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos a palavra de Deus nos falando a respeito da igreja primitiva, do início da igreja de Jerusalém. Estava agora se cumprindo aquilo, a ordem que havia dado, Jerusalém, havia o início da igreja. Todavia a igreja de Jerusalém, no entanto, não queria obedecer e achava-se proprietária exclusiva das boas novas. Aí talvez você diria para mim, mas pastor, eu não consigo ver isso, como é que Jerusalém se apossou dessas boas novas e não transmitia a ninguém? No entanto, o que eu posso ver também, que talvez como consequência das raízes do judaísmo, Deus precisou agir de uma maneira rápida, porque os anos estavam se passando e a obra missionária ainda não havia começado. Na história narrada por Lucas, no capítulo de número 9, aqui ainda do livro de Atos, nós encontramos aqui a palavra nos narrando, relatando alguns acontecimentos, e a partir do capítulo 9, ou seja, até o capítulo 9, nós vemos a expressão igreja. Sempre aparece no singular. Uma só igreja. Jerusalém, uma mega igreja, mais de 8.000 membros, 12 excelentes pastores, nada menos do que assessorada por 7 diáconos também excelentes, boa música, instrumentos, bons professores, excelentes cultos, e se perguntavam, por que sair daqui? É bom estarmos aqui. É gostoso estarmos numa igreja aconchegante, Uma igreja bonita, bons bancos,
boa música. Mas é difícil você estar num lugar onde você não encontra tudo isso. E eu me lembro de muitas vezes, chegando ali no Rio Içana, e quando nós participávamos com os nossos irmãos indígenas ali nas suas igrejas, nós não tínhamos iluminação, era apenas uma lamparina, em alguns lugares, fifó, né, como é chamado. E muitas vezes, como não dava para ler, eles pegavam aquela lamparina com um pavio, eles faziam uma tiara de cipó, colocavam na sua testa e a lamparina aqui na frente, com ela iluminavam, e eles liam para poder ensinar a palavra de Deus. E eles tinham prazer em fazer aquilo porque eles estavam querendo ou procurando obedecer e cumprir aquilo que o Senhor estava ordenando em relação à sua palavra. E nós hoje temos tudo em nossas igrejas, e aí muitas vezes nós nos acomodamos, bem, saindo daqui para aqui, né? Eu tenho visitado algumas igrejas nesse período nosso de divulgação, temos desafiado as igrejas, temos mostrado as necessidades, mas aí nós entramos naquele texto que a minha esposa leu. Nem sempre todos nós conseguimos cair dentro de todas aquelas características, ou dentro daquilo que foi dito, mas nós temos que procurar fazer o melhor para servir o nosso Deus. Mas nós não encontramos pessoas que estão dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora é interessante, às vezes acontece no meio daqueles que nós não iríamos imaginar que está tendo disposição para servir. E eu me lembro que há uns 2 meses atrás eu estava pregando numa igreja em Recife, e depois que nós fizemos o desafio, e eu falei que Deus está chamando homens, mulheres, jovens, né, para a sua obra. E depois do apelo, uma jovenzinha mais ou menos de 8 anos de idade chegou: pastor, o senhor não falou que Deus quer nos usar, eu quero ser missionária, como é que eu posso fazer para ser missionário? O senhor disse que é só homens e mulheres e jovens, e eu? Meus irmãos, Deus usa todos aqueles quando deseja servir a Deus. Deus trabalha na vida de todos aqueles que desejam servir a Ele. Embora que alguns vão levar um pouquinho mais de tempo para ter um preparo, outros já passou quase o tempo, está findando a vida e continuam às vezes sentados nos bancos das nossas igrejas, infelizmente acomodados, se esquecendo que a ordem foi dada não somente para os missionários e pastores, mas quando nos fala aqui ser-me-eis testemunhas, está falando da igreja, está falando do povo de Deus. É uma responsabilidade nossa, como crente em Cristo Jesus, de ser testemunhas. E testemunhas é aquele que fala daquilo que está vivendo, daquilo que tem recebido e daquilo que tem conhecido. Nós conhecemos muito bem a palavra de Deus, nós temos recebido bênçãos de Deus, mas muitas vezes nós não queremos compartilhar dessas bênçãos com outras pessoas. Mas quando nós olhamos aqui para a igreja de Jerusalém, precisou que algo acontecesse para que aqueles irmãos se despertassem para fazer a obra do Senhor. Então, como eu estava dizendo, até o capítulo 9, nós encontramos a palavra de Deus falando simplesmente ou somente igreja, no plural. Então veio a perseguição, a partir do capítulo 8, verso 1 a 4, vamos ver como nos fala aqui a palavra de Deus. E também Saulo consentiu na morte dele, se referindo a Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam despertos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus nos relata aqui que depois desse ocorrido, depois que Saulo adentrou a igreja de Jerusalém, depois que Saulo colocou todo mundo para correr, depois que Saulo entrou dentro das casas, que ele aprisionava, que ele arrastava as pessoas, a
Aí aqueles que puderam fugiram. E a palavra de Deus nos relata que eles iam dispersos por todos os lugares e anunciavam a palavra. Meus irmãos, isso está precisando acontecer no nosso meio nos dias de hoje. Nós estamos dormindo, nós estamos simplesmente cochilando nos bancos das nossas igrejas. Muitos de nós somos crentes domingueiros, ou crentes que só estamos aqui nas quartas-feiras, mas no resto do tempo, nós esquecemos de ser representantes. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que representa o seu país 24 horas por dia. Mas muitas vezes nós queremos representar o reino de Deus somente aos domingos, na escola dominical, culto à noite, culto de oração e os outros dias. A palavra de Deus diz que nós temos que ser diferentes, diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos o bom perfume. Será que nós estamos fazendo diferença? Será que nós temos algumas dessas características que a palavra de Deus tem dito a respeito do servo, do crente em Cristo Jesus? No entanto, nós vemos que a partir deste acontecimento, nós vemos que a palavra de Deus diz que o povo foi disperso. No entanto, ficou somente os apóstolos. Eles tiveram que reiniciar novamente a igreja de Jerusalém, porque em Atos 1:8 diz: semeis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas, a partir daí então, é que nós encontramos a palavra de Deus nos relatando e nos falando a respeito dos acontecimentos. Já no capítulo número 9, verso de número 31, nós encontramos então a palavra de Deus nos dizendo assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Amém? E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Precisou Deus mandar alguém que ainda não conhecia sua palavra para espalhar o povo de Deus pela terra, para que se cumprisse Atos 1:8. E nos dias de hoje nós estamos nos acomodando com a igreja de Jerusalém. Será que nós estamos precisando que apareça um Saulo aqui também para nos expulsar, para nos alertar dessas necessidades? Meus queridos irmãos e amigos, existe no mundo, é sabido que nós somos quase 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, 6.900 línguas, mais de 353 milhões de pessoas nunca ouviram sequer falar de Jesus. Nós não estamos sendo bons propagandistas, nós não estamos conseguindo falar de Jesus e alcançar essas pessoas. Só no nosso Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros. Num censo que o IBGE fez, diz que nós somos quase 40 milhões de evangélicos, quando ele colocou todas as seitas e religiões juntas. Se isto for verdade, há mais de 160 milhões de pessoas que não conhecem. E o que é que nós temos feito? O estado do Espírito Santo é considerado o estado mais evangelizado do Brasil. O estado de Roraima é considerado o estado menos evangelizado do Brasil. E o que é que nós temos feito? Nós estamos muitas vezes como o povo da igreja de Jerusalém. Nós estamos precisando de um Saulo para nos acordar, para fazer com que nós atentamos para aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Existem aproximadamente 6.500 comunidades ribeirinhas ao longo dos rios e igarapés da Amazônia Legal, lugares que só se alcançam com pequenas canoas, ou alguns lugares que você precisa caminhar horas por dentro do mato para chegar até esse lugar, nesses povoados que tem 100, 200, 80 pessoas, 10 famílias, 5 famílias. Cristo morreu também por elas, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O que é que nós estamos fazendo? Meus irmãos, vai chegar o dia que as portas estão se fechando para a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque logo a noite vem e nós não podemos fazer mais nada.
indiretamente, nós não ouvimos dizendo assim, não pode mais pregar. Mas estão surgindo leis em nosso país que estão nos impedindo ensinar, educar os filhos, falar certas coisas a respeito da palavra de Deus contra o pecado dentro de nossas igrejas. Nós estamos vendo que está se fechando. E por que nós não trabalhamos enquanto nós ainda podemos? Meus irmãos, quando eu olho para o que a palavra de Deus tem dito para nós e para as nossas responsabilidades como servos de Deus, nós ainda deixamos muito a desejar em relação a ser obedientes à palavra do Senhor. Dentro do que o Senhor está nos ensinando, eu vejo que aqui dentro do quadro descrito que veio a perseguição sobre o povo que espalhou-se a igreja de Jerusalém. Assim, meus queridos irmãos e amigos, eu creio que Deus queria dizer: meus filhos, já é chegado a hora de obedecer o ide. Já no capítulo 9, 31, como eu já disse, nós vemos a expressão igrejas. E quando eu vejo diante de tudo isso aqui, nós podemos ver que nós vemos que o apóstolo Pedro deu um trabalho muito grande para Deus convencê-lo das necessidades de pregar para Cornélio. Quando eu penso nisso, eu me lembro de muitos irmãos em nossas igrejas, de muitos pastores da atualidade que continuam dando um trabalho imenso para o nosso Deus, para convencê-los das necessidades urgentes de acabar o que ainda não foi alcançado, para completar a obra inacabada. Após Paulo, ou a chamada de Paulo, eu vejo dentro da palavra de Deus, Lucas direcionando a sua narrativa para o ministério paulino, sendo inspirado a escrever e guiado para acompanhar Paulo. Eu vejo duas razões para isso. A primeira é que o mesmo Deus que prometeu: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, também providenciou um médico que estaria com Paulo em todos os momentos. A palavra de Deus nos fala que Paulo tinha um problema de saúde, mas não descreve exatamente o que é. Mas Deus havia chamado para fazer o trabalho, e Deus providenciou Lucas para que fosse com ele. É sabido que Lucas era um médico. E Deus, meus irmãos, quando nos chama para fazer a sua obra, Ele providencia aquilo que nós precisamos. Nós, quando saímos de São Paulo para fazer a obra de Deus, nós tínhamos uma noção do que nós iríamos fazer, mas não sabíamos exatamente o que é que estaríamos esperando quando nós chegássemos ali, aonde nós iríamos trabalhar. O início da nossa obra missionária já começou assim, no dia 31 de julho de 1982, quando nós saímos para iniciar o curso da missão no estado do Mato Grosso. Minha esposa grávida do nosso segundo filho, não nasceu até aquele dia, e deu a hora de viajar para o Mato Grosso. Nós desfizemos de tudo que nós tínhamos, e agora vamos para a rodoviária de Tietê, pegar o ônibus para ir para o Mato Grosso. E alguns instantes antes do ônibus sair, minha esposa começou a sentir dor de parto na rodoviária de Tietê. E agora? Nós não tínhamos mais casa. Tudo que nós tínhamos estava dentro de algumas sacolas. O pastor Milton Alves estava conosco, foi nos levar na rodoviária, e aí oramos ali, sentimos paz e tomamos a seguinte decisão: eu ia para o Mato Grosso carregando todas as nossas tranqueiras que tínhamos, e ela voltou para o hospital, para a maternidade. 5 dias depois, a Dilma chegou lá com o nosso segundo filho, com o Bruno. Então assim iniciou o nosso trabalho na obra missionária. Terminamos o curso, fizemos o curso missionário, o curso linguístico, chegamos no Amazonas, chegamos na cidade de São Gabriel. Eu, acostumado a viajar nos aviões da Força Aérea, naquele dia eu passei mal, voei o dia todo, parece que não chegava a voar pela floresta. Quando chegamos no local, eu disse para a Dilma: se aqui não for a cidade de São Gabriel, eu não aguento mais. Muita dor de cabeça, eu estava com náuseas, tinha muita carga dentro do avião, um calor terrível. E quando parou no local chamado lá Uaupés, e eu perguntei para uma senhora: que lugar é esse? Ela disse para mim: aqui é São Gabriel.
Quando ela falou disso, mal abriu a porta do avião, eu pulei logo, porque eu precisava de ar, eu não aguentava mais. Um calor. Quando chegamos na casa onde nós íamos ficar, 17 quilômetros da cidade, a casa estava fechada, tinha rato morto, cheiro de morcego, tinha uma família indígena lá, e eu nunca tinha sentido o cheiro de um povo indígena, e eu já passei mal o dia todo. Quando eu senti aquele cheiro, aí que a situação ficou pior, e aí eu abri as janelas para entrar no ar, e o ladrão entrou e levou o dinheiro que nós tínhamos para comprar gasolina para chegar na aldeia. E aí ficamos ali. Vamos ver quando é que nós vamos chegar. E aí Deus começou a fazer um milagre. O dinheiro que eu precisava era para comprar 210 litros de gasolina. Me avisaram pelo rádio: olha, está chegando uma missionária que está vindo da aldeia, que foi participar de uma conferência, gostaria que o irmão fosse no porto buscar essa missionária. Era uma missionária de quase 80 anos de idade. O nome dela chamava-se Anita Golias. Trabalhou com uma missionária parente chamada de Sofia Müller, muito conhecida, que inclusive tem um livro do trabalho dela. E eu fui buscar essa missionária no porto. Como ela tinha problema de câncer de pele, então ela veio com uma roupa bem abotoada aqui, um chapelão na cabeça. Eu não a conhecia, já vimos orado muito por ela. E quando eu fui no porto, busquei essa missionária, a levei para a casa da missão. Ela falava baixinho assim, mas olha, uma pessoa muito preciosa. E ela disse para mim assim: Vanderlei, eu estou chegando lá de cima, sobrou um pouco de gasolina, eu gostaria de dar para o irmão para ajudar na sua viagem. Eu tenho 210 litros de gasolina, eu quero dar para o irmão. Era exatamente o que o nosso dinheiro iria comprar. E eu costumo brincar que naquela época o nosso telefone era diferente desse. O telefone lá era o telefone molecular. Hoje tem o celular. Era um moleque lá. Ligava para o posto de telefone, o moleque descia a rua correndo e avisava a gente de voltar para o posto de telefone para atender. E era aqueles fios que puxavam para lá e para cá no PBX, às vezes caía a linha. E quando eu liguei para avisar o pastor Nilton, o irmão Estevão da nossa igreja, que eu estava lá naquele lugar e não tinha dinheiro para ir para a aldeia, não consegui falar com ninguém e ali nós ficamos. Mas foi assim, meus irmãos, as provas que nós fomos passando durante o início do nosso ministério, mas em nenhum momento Deus nos abandonou. Em todos os momentos Ele esteve conosco, porque nós sabíamos que tinha irmãos orando por nós, segurando as cordas, e aí nós continuamos firmes. E quando eu cheguei pela primeira vez na aldeia, depois de viajar 3 dias de barquinho, de um não sabendo nadar, 3 filhos pequenos, 4, 2 e 6 meses de idade, eu já havia me afogado uma vez na represa do Guarapiranga, só água, e vamos subir no rio, e era um motor com uma corrente que parecia corrente de moto, e jogando graxa para todo lado, e os meus filhos segurando a beiradinha assim, olhando a água passar, a correnteza, e lá vai nós, 3 dias quando nós paramos no porto de Turuí, Cachoeira, que eu olhei para cima assim, mais ou menos quase 50 metros de altura, nós tínhamos que subir pelas pedras para chegar em cima da aldeia, os índios, todo mundo lá em cima nos olhando. O dono do barco tirou tudo, colocou em cima da pedra e falou: agora eu vou embora. E ele manobrou o barco descendo o rio, e eu e a Dilma, as crianças em cima da pedra, e os índios lá em cima olhando a gente, o barco indo embora. Era mais ou menos às 4 horas da tarde. Eu falei: e aí? As mulheres desceram, não desceu um homem. As mulheres desceram, cada uma pegou dos meus filhos, começaram a carregar a nossa bagagem, as mulheres subiram, levando tudo para a aldeia, os homens só olhando. Quando chegou ali que nós tínhamos que ir para a nossa casa do outro lado do Igarapé, tínhamos que passar por mais ou menos uns 20 metros de largura de água. Quando eu coloquei as coisas na canoa, que nós atravessamos a canoa, prendeu num monte de capim, os índios ficaram lá em cima dando risada. E aí eu pensei: como é, né? A gente sai de tão longe para vir aqui ensinar a palavra de Deus, eles estão zombando, a vontade é juntar tudo e voltar para São Paulo. Mas não era isso que Deus queria, porque aquele mesmo que havia nos chamado, que estava nos provando, iria suprir as necessidades e estava conosco, porque Ele nos prometeu na sua palavra. E quando nós entramos na casa, moramos 7 anos numa casa de palha, chão de terra batida. O colega missionário que fez a casa, ele tinha uma ideia diferente de construção de casa, então era uma janela lá em cima, uma aqui embaixo, uma na horizontal, uma na vertical, era assim, casa de palha, chão de terra batida. À noite,
A gente ficava se olhando para cima, parecia a Avenida Marginal, de tanto rato que corria em cima da pinheira da casa, e de vez em quando caíam em cima da gente. Mas Deus nos protegeu. Dilma não tinha medo de rato, mas de aranha tinha. E as aranhas aparecia de vez em quando alguma lá para enfeitar a casa. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é que durante esses 33 anos na obra missionária, Deus nunca esqueceu de nós. Deus sempre supriu as necessidades. Em muitos momentos nós sentimos como se Deus estivesse nos carregando nos seus braços. E é isso que Ele faz com todos aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós não devemos ter medo de servir o nosso Deus. Não importa onde você esteja. Nós estávamos tão longe. Não tinha um sorvete, não tinha um pão da padaria, não tinha um médico. Mas Deus fez com que nós nos transformássemos em tudo. Dona Dilma se especializou em fazer pão de batata doce, pão de abóbora. Nós tínhamos em casa. A nossa comida era comprada só 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. A gente juntava as ofertas para fazer compras. Quando o trigo chegava em casa, o trigo estava pichado. Para poder usar o trigo, a gente peneirava o trigo na meia fina, que a Dona Dilma usava, meia de mulher. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Feijão já vinha com carne. Às vezes não chegavam as coisas, mas Deus nunca deixou faltar nada. Tinha abóbora, tinha abacaxi, tinha batata doce, tinha cará dos índios, tinha peixe, tinha carne de caça. Eles plantavam laranja, eles pegavam peixe no rio e levavam para nós. Enfim, Deus nunca deixou faltar nada. Tinha farinha, tinha beiju, tinha muita pimenta. Enfim, Deus sempre supriu as necessidades. Tinha muito açaí que vocês pagam caro para tomar aqui. Lá a gente toma num caldeirão de 20 litros. Lá não é aquela cuinha aqui que vocês pagam caro, não. E lá é açaí de verdade. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, Ele é fiel. Deus supre as necessidades. Nós não precisamos ter medo de nos lançar para realizar o trabalho do Senhor. O que Ele quer ver em nossas vidas é disposição para servi-lo, para fazer a sua vontade. Todas as vezes que Paulo saiu para as viagens missionárias, nós não vemos em nenhuma narrativa Paulo perguntando: quanto é que eu vou ganhar? O que é que eu devo levar? Qual é a roupa? Quantas malas eu devo levar? Eu vou do quê? Vou de avião? Vou de barco? Não, ele simplesmente ia. Em muitos lugares ele foi a pé, um lombo de camelo, um lombo de burro. Ele não precisou levar nada, que Deus supriu tudo que ele precisava. E é isso que ele faz quando nos chama. E lá na aldeia, nós fomos tudo. Fomos preparados para pregar a palavra de Deus. E quando chegamos ali, nós fomos professores para alfabetizar os indígenas na língua materna e na língua portuguesa. Em muitos momentos, nós também éramos os enfermeiros, nós fomos médicos, fizemos partos, fizemos sepultura, fizemos caixão, fui dentista, arranquei milhares de dentes, consertei motor de polpa, fiz canoa, fiz casa, fiz prédio de escola. Deus foi nos ajudando e foi nos orientando. Agora, tudo isso que eu estou relatando para os irmãos, não foi feito de uma maneira clandestina, não. Ser médico, ser dentista, não. Tinha relatórios que nós tínhamos que prestar para a FUNAI e também para o Exército Brasileiro que estava lá. Então tudo era de uma maneira que eles sabiam o que estavam fazendo. E nós fazíamos o trabalho e a FUNAI colocava no relatório que era ela que tinha feito. Então era fácil, né? Não pagavam nada, não ajudavam em nada, né? E eles é que levavam a fama por ter realizado o trabalho. Mas nós fazíamos com alegria, porque nós fazíamos isto em troca da oportunidade de estar com o povo para ensinar e falar de Jesus. É este o nosso objetivo. Então o que eu vejo aqui é que a segunda é que Deus queria nos dar um modelo de missões. Se o livro de Atos nos relata a história da obra missionária da igreja, nós vemos que Deus tinha um propósito para isso. Não é por acaso que a Bíblia concentra a história de missões nos primórdios da igreja, no ministério e na vida do apóstolo Paulo. O ministério de Paulo foi apenas 10 anos. Foi do ano 47 ao ano 57. O seu ministério, e foi o missionário que mais realizou
num período tão curto e numa área tão grande por onde ele andou, por onde ele trabalhou e evangelizou. Eu quero concluir dizendo o seguinte, no entanto, que eu estou tentando passar para os irmãos, o desafio para os irmãos, o testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem feito através de mim e da minha esposa Dilma, mas Deus também quer fazer através da vida de cada irmão que está aqui. Todos nós temos qualidades que podem ser usadas na mão do Senhor. Talvez você não precisa ser missionário lá entre os povos indígenas. Talvez você não precisa sair da sua cidade. O que nós podemos ver que Jerusalém havia sido evangelizada, Samaria, Judéia, mas ainda falta uma parte que precisa ser concluída. Os confins da terra ainda não foram alcançados, mas deverá ser alcançados se nós realmente assumirmos a responsabilidade de fazer o trabalho do Senhor. A obra que Cristo realizou foi completa. Em 1 Pedro 3,18 nos diz isso. Não há mais nada por fazer, no entanto, o que Ele nos pediu ainda não foi completado. Em Apocalipse 5,9 e também em capítulo 7, verso de número 9, nos fala que, nos diz que deverão existir remidos representativos de toda raça, tribo, povo, língua e nação diante do trono. Só Deus sabe quando esta condição será alcançada. No entanto, para que isso seja realizado, nós temos que realmente aceitar o desafio de trabalhar para o Senhor. Talvez os seus confins da terra é o seu colega de trabalho, é o seu vizinho, é o seu colega de escola, é o seu parente que não conhece a Jesus. Talvez você não precise ir tão longe. Os seus confins da terra estão ao lado da sua casa, aonde há pessoas que não conhecem Jesus. O que eu quero dizer, meus irmãos e amigos, levantemos os nossos olhos, vejamos as necessidades do campo que já está branco para a ceifa, e que nós possamos dizer, como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E use-me para fazer a sua obra. Não sei aonde. Deus vai nos indicar, Deus vai mostrar, e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio de estar aqui, e obrigado por fazer parte do nosso ministério lá no campo no Amazonas. Que Deus supra as suas necessidades também, dando saúde, dando trabalho para ganhar o pão de cada dia, e juntos vamos trabalhar em prol da causa do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe. Amém.